passar do tempo, irmãos, o evangelho foi se fragmentando. Por exemplo, como é que eu posso falar com tanta ousadia, com tanta autoridade? E vou falar para você pelo seguinte. Se você ler Atos capítulo 18, versículo 24, a Bíblia fala a respeito de Apolo. A Bíblia fala assim, que um certo varão eloquente e tal, lá de Alexandria, né, Apolo, a Bíblia diz que ele era poderoso nas escrituras. Então, de maneira que agora o evangelho de Cristo ultrapassou as barreiras. O evangelho de Cristo ultrapassou os limites. Saiu de Jerusalém, Judéia e Samaria, certo? E começou a ganhar o mundo. Chegou no Egito, chegou em Alexandria, chegou em muitas partes do mundo. E a Bíblia fala que chegou em Alexandria. E chegou aos ouvidos, o evangelho chegou aos ouvidos. Alguém pregou para um certo homem chamado Apolo. Está lá em Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. E a Bíblia diz que o Apolo creu. Ele creu, ele aceitou o evangelho, ele aceitou Jesus, ele entendeu que Jesus era o único suficiente Salvador, né? E Apolo passou a ser um grande pregador, um grande defensor das Escrituras. Mas a Bíblia diz que alguém chegou para o Apolo veio aqui para, se não me engano, para Corinto, né? Apolo veio em Corinto, e alguém pergunta assim para Apolo, um dos discípulos pergunta assim para Apolo, Apolo, você foi batizado, você conhece o Espírito Santo? Aí o Apolo fala assim, irmãos, olha, eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 19, a mesma coisa acontece com a igreja de Éfeso. Paulo chega em Éfeso, amém? E pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Nós só ouvimos falar a respeito do batismo de João. Nós nunca ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. Então veja que a parte mais importante do Evangelho já estava sendo fragmentado naquela época, já estava perdendo força. O evangelho começou a chegar aos gentios, mas não chegou na sua totalidade. Os gentios estavam se convertendo naquela época, as pessoas estavam se convertendo naquela época, mas sequer ouviam falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, quem é o Espírito Santo no Evangelho? Quem é o Espírito Santo na nossa vida? Uma igreja, um cristão sem o Espírito Santo, uma igreja sem o Espírito Santo é como se fosse um corpo morto. O seu corpo só está vivo aí porque tem um espírito de vida no seu corpo. Quando esse espírito de vida sair do seu corpo, você se torna um corpo morto. Ou seja, um nada, daqui a pouco começa a se decompor e a feder, a cheirar mal. Então, a igreja sem o Espírito Santo, certo? É como um corpo sem vida. Então, a parte mais importante, aquele que Jesus falou, ele vai vir e vai vos fazer lembrar de tudo que eu vos tenho dito, aquele que Jesus prometeu que viria sobre nós, agora foi esquecido, não estava sendo pregado. E isso aconteceu quando? Logo no início da igreja. Não passou alguns anos da inauguração da igreja. Olha para você ver, Paulo estava vivo. A maioria dos apóstolos na ocasião estava vivo. E mesmo assim, o evangelho começou a se fragmentar naquela época. O evangelho começou a ser pregado pelas metades naquela época. Parte importante do evangelho começou a ficar para trás. Você lembra o que Paulo falou para os hebreus? Quando Paulo escreveu aos hebreus? O apóstolo Paulo falou assim dessa maneira, olha, eu tinha tanta coisa para falar para vocês. Depois que Paulo fala ali do sacerdócio de Cristo, depois que ele fala das belezas espirituais, né, de quem Jesus é, depois que Paulo, cheio da presença, começa a falar das maravilhas, aí Paulo fala assim, mas eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas o fato é que vocês não vão compreender, porque eu tenho que tratar vocês como criancinhas ainda, tenho que te dar vocês como leitinho ainda. Certo, irmãos? Eu quero dizer para você que o evangelho não é só isso que nós estamos vivendo. Chegou até diante de nós fragmentado, começou a se fragmentar desde lá de trás. Aí você vai ver que quando Paulo escreve a sua última carta, Paulo ainda estava vivo, e ele escreve a sua última carta para Timóteo.
né? Quando Paulo vai escrever lá para a sua segunda carta a Timóteo e a sua última carta, o apóstolo Paulo fala assim, dessa maneira. Paulo fala assim: eu vou partir, né? Estou parafraseando aqui, mas Paulo fala assim: depois da minha partida, eu sei que vai entrar diante de vocês, eu sei que vai vir até vocês lobos devoradores. Pessoas que infiltrarão no meio de vocês e não vai ter dó nem piedade do rebanho. Certo, irmãos? Então, desde aquela época, infelizmente, o evangelho, a grandeza, o poder do evangelho já estava começando a se fragmentar. A lei estava sendo introduzida dentro da igreja e começou a virar aquela maçaroca, aquela mistura, e chegou diante de nós misturado. Graças a Deus, Deus ainda soprou um fôlego de vida ali por volta de 1500, né? Quando houve ali a primeira reforma da igreja, ali através, né, de Martinho Lutero e tantos outros. Né? A igreja já estava tomando um caminho de perdição. Olha para você ver, naquela época, os religiosos estavam vendendo terreno no céu, vendendo indulgência. Sobe essa escada de joelho, sobe essa escada de joelho, quando você alcançar o último degrau, então o seu parente vai ser tirado lá do inferno, vai ser tirado do purgatório. Faça isso, faça aquilo que você vai ganhar a salvação. Então, irmãos, estava uma podridão, o evangelho de Deus estava totalmente distorcido, a palavra de Deus estava totalmente distorcida. Sabe, irmãos, e as pessoas, o alto escalão da igreja naquela época estava faturando alto pela desgraça e pela ignorância do povo, por não conhecer a palavra de Deus, até que Deus levanta o Martinho Lutero e ali a palavra começa a tomar um outro rumo, começa a tomar uma outra direção, e parece que não é muito diferente de hoje também não. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma época em que os milagres são fabricados, falsos pastores que têm denegrido o nome da igreja, certo? Porque, infelizmente, o povo lá fora não sabe diferenciar que em todos os segmentos tem os sem vergonha, né? Os safados, os charlatões, e tem também os sérios. Em todos os segmentos tem isso. E dentro da igreja, infelizmente, tem também os oportunistas, pastores oportunistas que têm ridicularizado o evangelho de Cristo e têm ridicularizado o nome da igreja, aquela igreja, aquele povo que Deus chamou. Certo? Então, se você como cristão, se você não tiver realmente definido no seu coração quem você realmente é diante de Deus, o que Deus realmente espera de você, verdadeiramente, irmãos, se você não tiver isso, você vai se sentir envergonhado, sentir, né, motivo de chacota e etc e tal. Você está me entendendo? Mas o que Deus tinha em mente? Olha, voltando aqui, Gálatas, só para a gente já entrar aqui nas conclusões, o que Deus esperava da igreja. Efésios, o que Paulo falou aqui, Efésios capítulo 3, o versículo 10. Ele falou assim, olha, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ele está dizendo agora, ou seja, porque agora pela igreja. Deus tem usado muitas pessoas ao longo da história. Teve uma época em que Deus usou os patriarcas, depois Deus usou os sacerdotes, depois Deus usou os juízes, né? Depois Deus usou os profetas. Agora a Bíblia está falando agora pela igreja, ou seja, a igreja é a última pessoa que Deus vai usar antes da gloriosa vinda de Jesus. A igreja é a última pessoa que Deus vai usar antes da gloriosa, da segunda vinda de Jesus. A esperança do Brasil, a esperança da sua casa, a esperança da nossa cidade, a esperança da nação, nunca esteve, Deus não depositou a esperança nas mãos dos políticos. A Bíblia não está falando aqui que Deus vai usar os políticos, ou que Deus vai usar um outro segmento. A Bíblia fala que agora é pela igreja. Amém? A igreja tem que reconhecer o valor que ela tem, meu amado irmão. A igreja tem que reconhecer a posição que ela está diante de Deus. Amém? Às vezes quando a gente fala de
Igreja, né? Parece que estamos falando de uma entidade religiosa, mas não é. A igreja não é uma, aos olhos de Deus, a igreja não é uma entidade religiosa. O preço que foi pago para a igreja foi um preço muito alto. A posição que Deus elevou a igreja, a Bíblia diz que Deus elevou a igreja além, acima dos próprios anjos. A posição que Deus elevou a igreja, a maneira que Deus olha a igreja, como Deus vê a igreja, nós não podemos simplesmente reduzir a igreja de Deus como se fosse uma entidade religiosa, uma simples religião, porque não é. Amém? A Bíblia diz que a igreja, primeiro, ela é o corpo de Cristo. Segundo, ela é o templo do Espírito Santo. Terceiro, a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia diz, Deus vê a igreja como a noiva do seu próprio filho. Amém? Deus nunca viu a igreja como uma entidade religiosa. Deus vê a igreja como uma pessoa que Deus vai usar para quê? A Bíblia fala para que a multiforme sabedoria dele seja conhecida. E deixa eu encerrar com isso, irmãos. A Bíblia fala que ser conhecida de quem? Conhecida dos anjos. O que isso quer dizer? Você sabe que os anjos não conheciam antes de Jesus vir, certo? Antes de Jesus encarnar. O céu, os anjos, os seres celestiais só conhecia a uniforme sabedoria de Deus. Ou seja, os anjos conheciam a santidade de Deus, a glória de Deus, enfim, né? Então, quando Adão pecou, olha pra você ver como é que isso é lindo. Quando Adão pecou, o diabo pensou, Satanás pensou que ao fazer Adão e Eva pecar, Adão e Eva se tornariam como ele. Por quê? Porque quando Satanás pecou, não houve perdão para Satanás. Quando Satanás, como anjo de luz, ainda estava no céu, quando ele pecou, no instante que ele pecou, a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. Então, quando Adão e Eva pecou, Satanás esperava que Deus tornasse de Adão, banisse Adão e Eva para sempre, como Deus baniu Satanás. Mas quando Adão e Eva pecou, o que os anjos viram Deus fazer com Adão e Eva, o que Satanás viu Deus fazer para Adão e Eva, foi um grande espetáculo. Ou seja, os anjos não conheciam o perdão de Deus. Satanás não conhecia o perdão e a misericórdia de Deus. Só passou a ser conhecido o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, só passou a ser conhecido depois através do que Deus estava fazendo em nós. Amém? Então, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida pelo que Deus vai fazer pela igreja e através da igreja. Nesse período de pandemia, a igreja, olha, o governo, eu vou falar aqui, as autoridades tinham que implorar para as igrejas serem abertas. Por que eles não imploraram? Porque se nem os cristãos sabem da sua verdadeira posição como igreja, o que dirá as autoridades? Certo, irmãos? A igreja é a esperança. A Bíblia fala a igreja que é a última pessoa que Deus vai usar, a igreja de Cristo. Não os aproveitadores, não os mal intencionados, mas a igreja verdadeira de Cristo, ela é a esperança. E nós preocupamos não porque tem que fechar a igreja, porque não pode ter aglomeração, e coloca a igreja no mesmo pacote que coloca um comércio. Ah, vai fechar o supermercado, tem que fechar a igreja porque a igreja tem aglomeração. Irmãos, que pecado, que coisa horrorosa. Deixa eu falar aqui para você porque eles não sabem qual é a posição da igreja. E por que eles não sabem? Porque a própria igreja não sabe qual é a posição dela. Porque a maioria dos cristãos não sabe o porquê ele existe. A maioria dos cristãos não sabe o que Deus espera dele. Então a igreja de Cristo é colocada no mesmo pacote que qualquer outro tipo de comércio. Vamos fechar os comércios e vamos fechar também a igreja porque não pode ter aglomeração. Olhando assim, pensando que apenas no corpo, eu quero dizer, irmãos, no nome de Jesus, esse coronavírus que não venha matar as pessoas, mas se o coronavírus não matar, e tomara que não mate, a idade vai matar. A morte continua aí. Se a idade não matar, com o tempo ou vai morrer de velhice, ou vai morrer de qualquer outra coisa, o fato é que vai morrer. Agora, por que o que eu estou dizendo isso, meu amado irmão? Porque existe algo maior para se preocupar. Se você preocupar apenas com a morte do seu corpo e não preocupar
com a morte do seu espírito. A pior morte não é a morte do corpo. Morrer você vai morrer mesmo. Morrer eu vou morrer mesmo. E no nome de Jesus que não seja aí de doença, de coronavírus, mas se não for disso, tomara que seja puridade. Mas se não for puridade vai ser disso ou daquilo outro. O fato é que esse corpo aqui vai morrer. E nós não podemos fazer planos somente para ele. E o seu espírito? A pior morte é a morte espiritual. Você me entende, irmãos? Porque se só esse corpo morre, ainda tem jeito para o espírito vai para o céu e passar a eternidade com Deus no céu. Talvez você não entenda isso agora, mas quando você começar a entender Jesus, você entender a graça de Deus na sua vida, você vai dizer como Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Parece que uma pessoa doida falava isso, né? É lucro morrer? Só uma pessoa que conhece Jesus e que está muito afim de estar com ele pessoalmente pode fazer uma declaração dessas. O fato é que as pessoas hoje, muitos cristãos, têm medo do desconhecido. O que vai acontecer depois que eu morrer? Tem medo do desconhecido. Né? Então preocupe com o seu espírito. O que Deus espera aqui da igreja é que a igreja avança. Né? Só para a gente encerrar e concluir aqui e eu orar por você. E então eu tenho meditado lá em Romanos, né? Quando a Bíblia fala, Romanos capítulo 13, quando a Bíblia fala sobre a gente nos submeter às autoridades. Não, porque a autoridade falou, tá falado. Se a autoridade falou isso, tá falado. Então, se o prefeito falou, se o governador falou, se o presidente falou, então temos que obedecer, porque nós cristãos temos que nos submeter à autoridade, porque está lá escrito em Romanos capítulo 13. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmãos. O Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração nesses últimos dias. Quando Paulo escreveu a carta aos romanos, os cristãos de Roma, né, estavam vivendo um período, quando Paulo escreveu para os cristãos de Roma, né, a história da igreja estava vivendo um período relativamente calmo. Paulo não estava vivendo a perseguição romana ainda. Quando Paulo escreveu a carta aos romanos, os romanos não eram perseguidores da igreja, muito pelo contrário. Se você ver, você não vai ver no início, você vai ver que quem perseguiu a igreja não foi os romanos, muito pelo contrário, os romanos, a autoridade romana estava dando era guarida para a igreja. Você vai ver Pilatos lavou a mão e falou, eu declaro que Jesus é inocente. Quem declarou Jesus culpado não foi os romanos. Quem declarou Jesus culpado foi os judeus, foi os sacerdotes, os próprios judeus. Lucas, que escreveu o livro de Atos, o evangelista Lucas, ele fala assim que a ameaça, né, para os cristãos, a grande ameaça, o que causava desordem na igreja, não era os romanos, eram os próprios judeus. Você vai ver que os romanos estavam salvando Paulo. Quando Paulo estava para ser morto ali pelos judeus, Paulo falou, eu apelo para César, eu quero ir para Roma. Porque Roma, você vai ver que o governo romano, lá no livro de Atos inteirinho, você vai ver que ele estava protegendo Paulo, protegendo o ministério de Paulo. Quem estava perseguindo Paulo não era os romanos, quem estava perseguindo Paulo era os próprios judeus. Né? Então, quando Paulo escreveu isso para os romanos, a igreja estava num período relativamente calmo. Né? A história da igreja estava num período relativamente calmo e Paulo escreveu, ele percebeu que alguns cristãos estavam se rebelando contra as autoridades e Paulo escreve para não se rebelar, para obedecer, porque o Estado, vamos dizer assim, Roma, estava protegendo a igreja. Então não era num período de perseguição. Não era num período ferrenho em que Paulo estava sendo perseguido pelos romanos, porque não era, isso aconteceu mais tarde, Paulo foi perseguido mais tarde. E eu penso, irmãos, que se Paulo fosse escrever, né, Romanos capítulo 13, se fosse numa época em que Paulo estava sendo perseguido pelos romanos, eu penso que ele mudaria muita coisa ali. Mas glória a Deus que ele não mudou, porque Romanos capítulo 13 mostra a nossa atitude como cristão para com a autoridade em circunstâncias normais. Mas a partir do momento que a autoridade
que o governo, que o Estado quer interferir na nossa fé, na nossa maneira de cultuar a Deus, aí nós temos que fazer como o apóstolo Pedro disse. Atos capítulo 4, no versículo 19, versículo 20, o apóstolo Pedro fala assim: é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Certo, irmãos? Então como é que pessoas que não conhecem a Deus, como é que pode interferir no culto a Deus? É como o faraó, certo? O faraó quis interferir no tipo de culto que Moisés e o povo serviria a Deus, ia servir a Deus. E o faraó falou: vocês podem ir, mas vocês não levem aí os animais, deixem os animais, eu libero vocês para vocês ir embora. O faraó falou: mas não levem os animais. E Faraó falou negativo. E Moisés falou: não, negativo. Nós vamos levar os nossos animais também, porque nós não sabemos o que o nosso Deus vai pedir em sacrifício, nós vamos levar. Ou seja, Faraó estava querendo, Satanás, né? Estava querendo interferir no tipo de culto, como é que deve ser oferecido o culto a Deus. O faraó falou assim, Satanás, né, no coração de Faraó, disse assim: vocês podem ir, vai embora, porém não vai muito longe, fique aí para que os meus olhos possam te ver. Ou seja, Satanás quis interferir, Faraó quis interferir no tipo de culto que nós servimos a Deus. Nós como igreja, nós temos a nossa forma de adorar o nosso Deus verdadeiro. E como é que alguém, uma pessoa que não conhece Deus, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não sabe qual é a sua posição no corpo de Cristo, uma autoridade descrente, determina, porque tem que ser só 30 minutos, porque tem que ser só assim, meu querido, 40 minutos é só para nós fazermos o louvor ao nosso Deus. 1 hora é só para a gente começar a louvar e bendizer o nome do Todo-Poderoso. Amém, meu amado? Então, preste atenção, eu não estou incitando aqui a rebelião, de maneira nenhuma. Sobretudo nós aqui da cidade de Planura, Minas Gerais, as nossas autoridades têm sido, graças a Deus, de uma forma ou de outra, têm tido os olhos abertos para essa realidade, e hoje nós podemos prestar o nosso culto livremente ao nosso Deus, né? As autoridades aqui de Planura têm se atentado para isso. Amém? Louva a Deus. Eu não sei como é que está a sua situação aí na sua cidade, mas o fato é que nós somos igreja. E a última pessoa que Deus vai usar antes da gloriosa vinda de Jesus é você. Amém? Deus não depositou a confiança dele nos vereadores, nem nos deputados, nem no presidente, se ele não for igreja. A esperança Deus depositou na igreja. A igreja é uma pessoa, é a última pessoa que Deus vai usar antes da gloriosa vinda de Jesus. Amém? É através do que Deus vai fazer na sua vida, é através do que Deus vai fazer na sua igreja. A Bíblia fala, então, será um grande espetáculo, né, para os anjos, aquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Agora, pela igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos anjos, dos principados nos céus. Agora, pela igreja, é a hora da igreja. Amém? Busque de Deus. O evangelho chegou diante de nós fragmentado, mas tem muito mais de Deus para nós, irmãos. Tem muito mais de Deus para você. Paulo disse, tanta coisa eu queria falar para vocês, mas infelizmente eu não posso falar porque vocês são como criancinhas ainda. Tem muito, o evangelho não é só isso. De repente esse evangelho não tem te sustentado. De repente a sua vida cristã, você fala, mas é só isso? A vida cristã é só isso? Eu digo para você, tem muito mais de Deus para você. Amém? Tem mais de Deus para você. E o sinal da gloriosa vinda de Jesus é que o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, o evangelho que coloca Jesus no centro de novo. Esse é o evangelho de Deus. E esse evangelho será pregado novamente e está sendo pregado. Amém? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai Celestial, eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia. Declaro que só o Senhor é Deus, além de ti não há outro. Antes de ti nenhum Deus se formou e depois de ti nenhum outro Deus haverá. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem abrido diante de nós o teu tesouro e o Senhor nos fez ver e entender que aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós revela a grandiosidade do Senhor e tem se tornado um espetáculo diante dos anjos. Os anjos não conheciam a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, até que o Senhor revelou a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor a nós e em nós.
Te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que tem muito mais. Meu Deus, nós vivemos numa época em que o evangelho do Senhor tem sido ridicularizado. Líderes religiosos, pessoas de uma forma tão errada, meu Deus, têm fabricado milagres e isso tem gerado descrença na vida de muitas pessoas. Mas no nome de Jesus eu sei, meu Deus, que o Senhor é o Senhor da igreja. Não importa o que cada um pense da igreja, importa é que o Senhor já tem uma definição da igreja. E a igreja, meu Deus, é a noiva do teu filho, é a noiva de Cristo. Faça essa pessoa reconhecer esse valor agora em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.